Senhor, visita nossos irmãos, aliás, faz morada nos irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet. Cada lar, cada casa agora, Senhor, possa sentir, possa provar, possa tocar na atmosfera, no ambiente ao qual o Senhor está nos levando. Que ainda mais, pois o Senhor é o Senhor dos lares, o Senhor das casas, das famílias, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua palavra hoje cause o efeito ao qual ela foi destinada, gerando transformação em nós. Não viemos bater o nosso cartão gospel, Senhor. Estamos fugindo do ritual bem feito. Nós não queremos rituais bem feitos. Livra-nos da falsa adoração, da falsa esperança, da falsa devoção, do falso respeito. Livra-nos desse mal, Senhor. Mas nos submetemos à Tua verdade, nos submetemos àquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, ainda que não agrade a nossa carne, o nosso homem exterior. Mas nos submetemos para que o nosso homem interior cresça, amadureça e dê resposta à altura da maturidade. Que sejamos sim como crianças, não na irresponsabilidade, na falta de compromisso, mas na inocência, na bondade no coração, no perdoar com facilidade, de não ter apego às coisas materiais, assim como crianças, que não importa com o preço das coisas, quanto vai custar, mas que compartilha, que ajuda, que não mede esforços. Que sejamos sim como crianças, acreditando em tudo que o nosso Pai fala. Como crianças, acreditamos em tudo que o nosso Pai fala. Em nome de Jesus. Porque é disso que viveremos. É disso que viveremos, de toda palavra que sai da boca de Deus, de toda palavra que sai da boca de Deus, é disso que viveremos. Palavras de vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que possamos ser como crianças mesmo, ao qual nem se importa com brigas partidárias, políticas, mas só estou interessado na relação.
Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Bom dia, gente. Tem uma Bíblia aí? João capítulo 4. Tá tudo certo com a live aí, Fran? Então, bom dia também para vocês que estão assistindo a gente. Deus abençoe. Você que vai assistir depois. Que você aguente ficar até o final, né? Tem gente que só dá uma olhadinha e sai, né? Vocês estão felizes, gente? Então tá bom. Se não tiver, vai ficar, né? Olha só, a mensagem que eu quero compartilhar aqui tá toda em torno desse texto. Então eu quero ler o texto inteiro, mas aí vocês me ajudam aí, tá? Não gosto de fazer leitura longa, né? A igreja não é o lugar de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia em casa, amém? Não é, a igreja não é o lugar para isso, mas é um lugar de meditarmos na Escritura. Então, queria contextualizar aqui junto com vocês. Vocês acompanham ali ou aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui. Desde o capítulo 1, a gente vai até o 36. Apesar da passagem ser conhecida, nós temos que ler todas as vezes com óticas e com uma cosmovisão da porção do dia, daquilo que o Senhor quer falar para nós hoje, mesmo de um texto conhecido. Então vamos lá. Verso 1 diz: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Jesus não podia ser exposto demais ou revelado demais antes da hora, amém? Faz sentido? Tinha o tempo certo. Então ele viu que a fama dele aumentou mais do que a de João. E olha que João teve uma fama fantástica, porque foi 400 anos sem Deus falar com ninguém. Os fariseus que eram os que porta-voz de Deus, mas Deus nem falava com eles, não havia revelação, não havia profecia, não havia, era uma coisa fria, era raro, né? E então surge João e João começa a pregar no deserto, e as reuniões nas sinagogas foram diminuindo cada vez mais, e os fariseus preocupados com cadê esse povo? Cadê essas pessoas, né? Todo sábado eles estavam lá e falavam: mas cadê? Está diminuindo. E alguém disse: tem um cara no deserto falando, pregando, e o povo está indo lá ver e ouvir. Então a fama de João Batista já tinha, já trouxe aos fariseus e aos líderes religiosos uma certa preocupação. E agora então Jesus estava mais famoso do que João. Então era muito arriscado. Por isso Jesus aqui, por isso o texto diz que Jesus então resolve deixar, e ele vai deixar por um tempo até aquela região para ir para outra região, né? E o verso 4 diz: e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Esse era-lhe necessário não tem a ver com rota, com caminho, tipo, eu vou ter que cruzar o centro para chegar em tal lugar. Na verdade, havia uma rota específica para judeus atravessar sem ter que passar por Samaria, porque os judeus não queriam nem pisar em terra de samaritano. Então havia um próprio caminho, mas Jesus fez questão, e a gente vai entender obviamente por quê, você já sabe também por quê, mas ele faz questão que fosse por Samaria, né? Por isso o texto dá essa ênfase aqui na NAA, é a que eu estou lendo. Qual que está aqui, filha? A NAA também. Então, que era-lhe necessário
necessário, vai falar daquilo que é essencial também. Amém? Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Então entenda, ele chega em Sicar, em Samaria, mas a cidade de Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Coloca a foto aí do poço de Jacó, fazendo um favor. Eu fui lá em Israel semana passada, tirei a foto. Eu trouxe aí para vocês verem, beleza? Dei um pulinho lá, voltei, coisa rápida. Fui por teletransporte, né? Aí voltei. Ó, põe essa imagem. A imagem é o qual, obviamente, local preservado, certo? Né? Um lugar preservado ali, historicamente, enfim. Esse é eu posso falar supostamente, né? Pode deixar outra imagem mesmo, tá melhor, né? Supostamente é o local, ok? Hoje, se você for lá, tá assim, né? Esse poço aqui, que obviamente não era desse jeito, dessa forma aí, porém é o poço conhecido como Poço de Jacó, nessa região aí, perto de Sicar. Na verdade, o Poço de Jacó não era literalmente em Sicar, mas era bem próximo, como se fosse um bairro ao lado. E ali ficava, o verso 6, ali ficava o Poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. E era por volta ao meio-dia. Isso aqui é João que está dizendo que era por volta do meio-dia. Há algumas interpretações aí que trazem o sentido mais para 6 da tarde. Porém a gente acredita mais nesse do meio-dia mesmo, porque faz mais sentido. E eu vou explicar por que também. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Entende? Não tinha ninguém, só estava Jesus e os discípulos ali, né, no poço. E essa mulher veio, né, tirar a água. Aliás, vamos lá, vamos continuar. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Aí agora, aqui que vai explicar, na verdade, por isso que é o verso 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, ok, onde os discípulos foram foi Sicar. Jesus ficou no poço, ok? Fez sentido? Então Jesus ficou no poço, os caras foram para Sicar comprar comida, alimento, porque eles estavam, né, com fome ali, cansados da viagem. Então Jesus estava sozinho, ok? Precisava dar essa ênfase aqui. Os discípulos já tinham saído, Jesus estava sozinho. E o verso 8 faz questão de explicar, ok? Que os discípulos tinham ido. Então a mulher samaritana, verso 9, perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então olha só, é um choque cultural aqui, ok? Primeiro, um judeu e um samaritano. E esse judeu era um homem e essa samaritana era uma mulher. Então você pensa, um negócio assim. A mulher, ela era tipo nada, ela não tinha voz. E um homem conversar com uma mulher era uma coisa muito imoral, sendo que não fosse a esposa dele, ok? Então assim, uma coisa sinistra, culturalmente estava ali. Então a mulher em si tinha consciência disso. Então o choque dela foi muito grande. Consegue entender? Consegue entender ou não? Ela já estava indo, gente, tenta entender isso. Ela já estava indo, preparada para fazer o ritual dela. E por isso dizem que ela ia ao meio-dia. Por quê? Porque nós vamos ver que ela era uma mulher, você já deve ter escutado isso também. Enfim, ela era uma mulher de má fama, né? Ela não entra dentro de uma categoria de prostituta, mas ela entra dentro de uma vida imoral, sem constância, com relacionamentos diversos e frustrados. Então entenda bem, essa mulher era uma mulher que tinha uma aversão, as pessoas tinham uma aversão a ela. Vamos colocar essa palavra aqui, repúdio, tá? Do seu próprio povo, do que dirá de judeus.
Vocês estão aqui, gente? Bom dia. Vocês estão aqui? Tá tudo bem aí? Olha só, essa mulher, ela era tirada pelo seu povo, porque ela já tinha uma má fama. Do que dirá então para os judeus? Então ela está indo preparada para pegar a água dela num horário que as outras mulheres não iam, para que elas não... Imagine, a primeira vez talvez que ela foi com aquelas mulheres, e ela teve que ouvir, ó, fulana está no segundo marido. Só que com o passar de algum tempo depois, ela ia ter que ouvir, ó, já está no terceiro. E nós vamos ver no texto aqui, que ela tinha 6. Então você imagina, ela ia ter que passar por isso toda vez. Então, entre outros motivos, ela ia no horário onde não era comum as outras mulheres irem, para poder estar sozinha. Então ela já está sozinha, já tem problemas, com má fama, e ela vai encontrar um homem judeu no poço. Então ela vai dizer, cara, esse cara ou vai me maltratar, ou simplesmente vai me ignorar como todos, normal. E de repente esse cara fala para ela, me dá um pouco d'água. Então ela choca, ela diz, espera aí, você é homem, eu sou mulher, você é judeu, eu sou samaritano, e você me pede. Então, sabe, o último rei de Israel, Oséias, ele entrou numa briga com outro rei da Assíria, certo? E vou resumir a história. A Síria conquistou então Israel e pegou, Marcelo, as pessoas, a população, o povo de Israel, e levou cativo, levou preso, só deixando naquela região ali, onde Samaria era a capital de Israel, só deixou naquela região ali os pobres, os mais miseráveis, e levou a população. Vocês estão me ouvindo, gente? Levou a população e deixou ali. O que acontece? Com o passar dos anos, foram chegando estrangeiros ali, e esses estrangeiros foram se relacionando com os judeus que estavam ali, e eles foram então se relacionando, casando, e foram tendo filhos, ou seja, foram crescendo. E aí o que acontece? Eles passaram a se interessar pelo Deus daquela terra, quando a história diz que o Senhor mesmo, Deus, mandou leões invadir a cidade, e muitos leões invadiram e mataram muito desses estrangeiros. Então eles disseram, cara, nós temos que temer o Senhor dessa terra, e começaram a aprender sobre Deus com os judeus que estavam lá. Amém, gente? Tudo bem? E aí eles começaram a aprender sobre Deus com os judeus que ficaram, e o tempo passou. E quando o povo judeu voltou do cativeiro, já também até do cativeiro babilônico, e eles voltam e eles vão reconstruir o templo, eles vão restaurar a adoração ao Senhor, eles vão restaurar os cultos, eles vão trazer toda uma restauração. E o que acontece? Essa galera que estava lá, que agora já eram chamados de samaritanos, eles queriam fazer parte. Então eles foram até os líderes, as pessoas responsáveis ali por restaurar e edificar novamente o templo e restaurar os cultos. Eles foram e eles disseram assim, ó, nós queremos ajudar, porque nós queremos servir a Deus e adorar a Deus. Só que o problema era que o que os samaritanos, agora com esse nome mesmo, faziam era misturado com o paganismo. Por quê? Por causa daquele sincretismo. Lembra que a gente falou? Juntou dois povos, juntou duas vibes. Então o que eles faziam não eram, de certa forma, não eram como deveria ser feito ao Senhor. Por quê? Porque eles não tinham o conhecimento. Presta atenção. Então, o que eu vou falar disso mais tarde, mas enfim, só para entender o seguinte. Obrigado, enfim. Os judeus, resumindo, os judeus não deixaram os samaritanos participar, porque o que os samaritanos faziam era pagão, era misturado. Então eles não deixaram. Então os samaritanos criaram ódio dos judeus por causa disso. Diz, cara, que absurdo,
Por que vocês não deixaram? Eles não deixaram. Então eles foram lá e construíram para eles adorar o Senhor um outro templo no monte. Então o que vai acontecer? Esse monte depois foi destruído, e mesmo assim, então os samaritanos passaram a adorar no monte, naquele lugar onde havia sido construído o templo, ok? Isso é o início da treta entre judeus e samaritanos, amém? Esse foi o início, só que depois um ficou alfinetando o outro, ao ponto de até alguns samaritanos jogarem ossos humanos no templo do Senhor, sabe? Eles ficaram numa coisa assim, uma batalha religiosa, ok? Esse é o início do ódio. Então você entende que ao ponto dos judeus criar outro caminho, bem mais longe, para chegar num certo ponto, para não ter que passar por dentro da terra dos samaritanos. Entende a aversão, o ódio, a raiva que eles tinham? Você vai ver várias referências de os judeus falando assim, os pecadores e os samaritanos, tipo coisa destacada, de tão terrível, entende? Vocês estão entendendo? Então enfim, então essa mulher, com todo esse contexto aí, ela vai dizer, como assim? E aí Jesus respondeu, o verso 10, vocês estão acompanhando aí daí? Verso 10: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água para beber, você pediria-lhe da água da vida. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde, nem poço, e o poço é fundo. De onde vai conseguir água, essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço e que ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus, no verso 13, responde: quem beber dessa água voltará a ter sede. Vai passar, momentâneo, situação. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais, nunca mais. Você acha que Jesus estava exagerando aqui, não? Você acha que Jesus exagera? Nunca mais terá sede. Especificamente daquela situação que Jesus estava dizendo. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Não vai só matar a sede, mas vai virar uma fonte. Amém, queridos? Vocês estão aqui? A mulher disse, verso 15: Senhor, eu quero, me dê dessa água, para que mais tarde, para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui. Me dê dessa água para resolver o meu problema momentâneo. Me dê dessa água para passar essa dificuldade. Eu vou parar de vir aqui, vou parar de ser humilhada. Não vou ter que vir aqui, me dá dessa água. E aí Jesus vai dar uma resposta tipo, hã? Verso 16. É como se ele dissesse, ok, você quer? Então vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher no 17 respondeu: não tenho marido. Não tenho marido. Ela não justificou, ela não usou outros termos. Entende isso aqui, irmãos? O que está acontecendo é um processo de cura e confronto ao qual essa mulher está passando. E ela tem duas opções. Ela vai ter que dar uma resposta de qualquer forma. E é sobre isso que eu vou finalizar a minha mensagem, sobre a resposta que a gente dá. Mas olha só, ela vai ter que dar uma resposta, positiva ou negativa, verdadeira ou falsa. Desculpas
ou verdade. Então ela diz: não tenho marido. Algo, né? Aí, por exemplo, você que talvez está vendo esse texto pela primeira vez, né? Tem que continuar lendo. Então Jesus disse para ela: você tem razão ao dizer que não tem marido. Você tem razão. Porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. Então que ela tinha relacionamentos, certo? Que não deram certos, que não foram duradouros. E a gente vai entender dentro do contexto por quê. Porque, né, o que você... cadê, qual que é o 18? Porque já teve 5 e o que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Por quê? Porque ele falou algo da vida dela que ela não sabia. Aliás, que ninguém sabia. Ou aliás, que ela pensava que ele não sabia. Melhor dizendo, amém? Porque talvez as pessoas sabiam pela fama dela. E aí ela diz: olha, vejo que o Senhor é profeta. Vai mudar agora como ela estava tratando esse homem. Agora ela vai chamar de Senhor. Ela vai começar a dizer: olha, vejo que você o Senhor é um profeta. Ela já muda o tratamento. Ela já muda, ela vai se abrindo, né? Vamos dizer assim. E aí ela já emenda e ela vai falar de ritual. Ela vai entrar num assunto religioso já meio que de imediato, porque ela falou: vejo que você é um profeta. Aí ela entra no assunto religioso e ela vai dizer assim: olha, nossos pais adoravam nesse monte. Lembra que eu contei? No templo era no monte. Ela está dizendo: nossos pais adoravam nesse monte. Cadê meu Deus? 20. Mas vocês, no caso os judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O 21, Jesus responde para ela: mulher, acredita no que eu digo. Olha só como que Jesus freia as desculpas, os argumentos, a visão equivocada. Tipo assim, Jesus corta dizendo: cara, não é esse o assunto. Não é essa, não é isso, não é isso. Você tem que entender. E ele diz: mulher, acredita no que eu estou te falando. Vem a hora em que nem nesse monte e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Mas vocês adorarão, aliás, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha só, Jesus estava dizendo, e aqui explica o porquê que os judeus tretaram com os samaritanos. Porque os samaritanos, olha, peça aqui, e Jesus sabia. Olha o que Jesus vai falar: vocês adoram o que não conhecem. Só que eles adoravam, mas eles não tinham o conhecimento. Presta atenção nisso aqui, para a gente poder fundir. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que os samaritanos adoravam em espírito, mas eles não adoravam em verdade, porque eles não conheciam. Então eles não sabiam a vontade do Senhor, eles não conheciam o Senhor, eles não tinham conhecimento da Escritura, eles não foram instruídos na palavra, de modo que o que realmente eles estavam adorando, o que eles tinham, uma relação. Faz sentido ou não? Eles tinham uma relação. Por isso Jesus está dizendo: olha, vocês adoram o que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
Que dia? Aquele dia. Ou quando Jesus nasceu, mas beleza, você entendeu, né? Em que os verdadeiros adoradores, já que o papo era sobre adoração, faz sentido? Jesus está dizendo, então vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores, e aí ele já tinha acabado com essa separação. Ele já tinha acabado com a separação, mas agora ele está finalizando, ele está dando checkmate nessa separação. Ele está dizendo, olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, ou seja, não importa se é grego, se é judeu, se é samaritano, não interessa mais. A partir de agora, já chegou a hora, e é agora, onde não interessa mais a etnia, de onde você vem. O que ele está dizendo é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, mas também em verdade, entendendo a diferença, entendendo o papel de cada um. Por quê? Porque é conhecimento. Porque esses o Pai procura os seus adoradores. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Porque, irmãos, olha só, qual é o padrão? Eu até anotei, deixa eu ver aqui. Qual é a base? A base da definição da verdadeira adoração. Qual é a base? Olha só, onde está o engano, Médici? O engano está em achar que o homem vai produzir essa verdadeira adoração, partindo do homem, algo que o homem tenha ou que o homem possa fazer. Esse é o primeiro engano. Deu para entender ou não? De verdade? Ok, a verdadeira adoração, você acha que ela vai ser produzida, ela vai ser manifestada a partir de nós? Entende? Não vai, porque a base dessa verdadeira adoração é a verdade, e a verdade só é conhecida na palavra. Vocês estão aqui, gente? Acorda, irmão, hein? Olha só, você é a verdade, ou seja, é a palavra, e é o conhecimento dessa palavra que realmente vai trazer e produzir em nós uma adoração que é verdadeira. Não vai partir de mim. Vocês estão aqui? É um engano então, e um engano severo, achar que qualquer expressão verdadeira de adoração é vinda ou oriunda do homem. Se realmente é uma expressão verdadeira de adoração, ela veio de Deus, ela não veio do homem. Vocês estão entendendo? De verdade mesmo. Por quê? Porque o que o homem faz e o coração do homem não é firme, não tem essa base eterna, mas a palavra de Deus tem. Amém? Por quê? Porque a própria palavra vai dizer que ela é inspirada pelo Espírito, que ela é inspirada pelo Espírito. Glória a Deus, gente. Vocês estão felizes ainda? Vamos continuar lá para mim terminar aqui. Cadê? A mulher respondeu, verso 25, galera. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Irmão, tenta pirar nessa conversa, cara. Você entendeu? Cara, ela tava ali com o cara, velho. Só os dois, mano. E ela tá entendendo, e ela tá falando: cara, eu sei que o Cristo virá. Ele vai vir, eu sei. Quando ele vier,
nos anunciará todas as coisas. Olha só, irmão, você não faz ideia como que as pessoas que têm um espírito adorador, elas clamam, necessitam pelo conhecimento. Elas querem adorar, mas ela está dizendo aqui, ó, quando ele vir, ele vai nos anunciar. Você está entendendo ou não? Uma fome, um desejo de conhecer. Não sei se alguém está entendendo. Ela está dizendo, ele vai vir, ele vai nos ensinar. Lembra que Jesus falou do Espírito Santo? Não vos deixarei órfãos, vos enviará, né? Vai vir, e ele fará vocês lembrar de tudo quanto eu tenho falado. Vocês estão aqui? Então Jesus disse: eu o sou. Eu que estou falando com você. Você está entendendo, irmão, que ele não tinha revelado isso para quase ninguém ainda? Afirmar, ele não tinha feito. E ele diz para uma mulher e samaritana. Coloca o texto de Gálatas e o de Efésios, Lúdio, por favor. Primeiro Gálatas. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Põe o de Efésios, filha. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Próximo. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz em Cristo Jesus. E o que ele estava dizendo para aquela mulher é que vem a hora, e agora a hora chegou, em que não importa mais de onde você vem, não importa mais o lugar de adoração, não importa mais a família que você pertenceu, não importa mais o seu passado, não importa mais os seus laços, não importa mais a sua hereditariedade, não importa mais, porque em Cristo Ele nos fez um só, iguais. Eu fico tentando imaginar o amor nas palavras. Eu fico tentando imaginar que tom de voz Ele usou para falar. Eu fico tentando imaginar como que Ele estava olhando para ela. E era, sabe, aquela mulher, ela tinha um vazio para ser preenchido, e não sei por que cargas d'água aí, ela achou que isso ia se resolver nas relações. Ela era carente de várias coisas, e ela sentia esse vazio. E aqueles homens na vida dela foi como aquele poço. Então tinha sido vários poços, 6 poços. Mas sabe o que é o doido? É que
quando Jesus disse eu sou, e ele vai finalizar a conversa, vai ver que os discípulos vão chegar. Exatamente quando ele finaliza o que tem que falar. E esqueci o que eu ia falar, meu Deus. Tá. É como se Jesus estivesse dizendo: você teve 6 homens na sua vida que você usou como poço. Por isso que ele disse: aquele que bebe dessa água volta a ter sede, não preenche o vazio. Vocês estão me ouvindo? Mas Jesus era como se Jesus estivesse dizendo: hoje eu estou sendo o 7º na sua vida. Só que o 7º é o número da perfeição. E a água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai voltar a ter sede. Então não é mais, eu não sou um poço para resolver seu problema momentâneo. Se você beber da água que eu te der, você vai ter, não só não terá mais sede, mas vai ter uma fonte que jorra para a vida eterna. Cara, naquele momento chegaram os discípulos e estavam admirados porque viram Jesus conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou. Não é besta, né? O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Não falaram nada. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos de Jesus diziam: mestre, come. Mas ele disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Os caras nunca entendem, né, velho? E Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, estou dizendo: levantem os olhos e vejam, os campos já estão prontos, já estão maduros. Quem colhe recebe deste já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Os discípulos vão chegar e vão dizer: comem. Jesus estava cansado, com sede e com fome quando ele parou no poço. Mas ele conversa com a mulher sai e chama a cidade. E eles vão até onde Jesus está. E os discípulos dizem: mestre, a gente já trouxe o pão, come. E Jesus já não queria mais comer. E ele vai dizer: a minha comida é outra. O que realmente me satisfaz, o que realmente me sacia, o que realmente preenche o meu vazio, é fazer a vontade do meu Pai, fazer a vontade daquele que me enviou. E vocês sabem que a cidade vai chegar até Jesus. Eles vão conversar com ele e eles vão se voltar para aquela mulher e vai dizer: agora não é mais sobre o que você falou, é sobre o que ele falou, porque nós estamos ouvindo ele mesmo falar agora. Uma missionária, muito antes de Filipe, muito antes dos outros apóstolos. Eu quero finalizar trazendo um entendimento. Se o Senhor resolvesse seus problemas, todos os seus problemas hoje, ok?
Você vê que vocês são bem treinados, né? Ninguém falou amém, ninguém dá glória. Isso eu louvo a Deus, porque vocês são entendidos nessa casa, amém? Mas imagine que o Senhor resolveu todos os seus problemas. Você não tem mais problema, não tem mais. Não tem problema de enfermidade, não tem problema com os parentes, não tem problema com a família, não tem problema com falta de dinheiro, não tem mais problema. Imagine que hoje o Senhor resolveu todos os seus problemas, ok? Ok? O que você vai orar amanhã? Você oraria amanhã? Por quê? Por quê? Porque a gente precisa entender que a verdade é que sim, o Senhor já resolveu os nossos maiores problemas e que a nossa relação com Ele ultrapassa a lista de pedidos. Amém? A gente sempre fala disso, sabe? Sobre se desenvolver de uma maneira que você continuaria buscando ao Senhor, amando a Ele, adorando a Ele, mesmo que fosse anunciado a você de que não haveria mais inferno, demônio e condenação. Um amém agora ia bem. Obrigado. Esse é o nível que nós devemos nos relacionar com o Senhor, ao ponto de que não tenhamos problema nenhum em continuar se relacionando com Ele, ainda que todos os nossos problemas tivessem sido resolvidos, ainda que nos fosse anunciado que não tem mais inferno. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, tem alguém me entendendo? Porque não é sobre ser saciado momentaneamente, é sobre tomar da água que sacia e que resolve, que você não vai ter mais sede e que ainda vai fluir para a vida eterna. É sobre algo que te completa, te satisfaz por inteiro, e não ficarmos cavando poços. Então olha só, primeira coisa, como isso vai acontecer? Gente, como isso acontece, sendo que não pode ser produzido pelo homem? E a pastora Aline falou aqui domingo passado sobre o novo nascimento, e ela falou bastante sobre isso, sobre que não acontece por causa do que o homem faz. Mas então peraí, quer dizer que a gente não precisa fazer absolutamente nada? Quer dizer que a gente não tem esforço? Não, esse é o problema. Não é que o nosso esforço vai produzir salvação ou adoração verdadeira. Não é sobre o que a gente faz, é sobre a resposta que nós damos. Tem a ver com a resposta. O que te sobraria se não tivesse mais nenhum problema? Qual seria a sua relação com o Senhor? Entenda o seguinte: é uma operação da graça, e foi por isso que Ele nos alcançou. Ele nos escolheu, Ele que deu o primeiro passo, foi Ele que falou primeiro, foi Ele que amou primeiro, mas a nossa parte é responder. Por favor, tem alguém me ouvindo? Ele te amou primeiro, Ele que foi atrás de você. Vou falar de novo: Ele é quem foi atrás de você. Ele te amou primeiro. Ele sentou no poço onde você estava procurando se saciar de algumas formas, e Ele foi quem te sentou lá. Ele sentou, Ele que puxou o assunto, Ele que falou primeiro, como Ele fez com essa mulher. Foi Ele que puxou o assunto, foi Ele que amou você primeiro, foi Ele que disse: eu te escolhi, eu te escolhi.
não foi você. Então a operação da graça, ela vai mediar a nossa resposta. Aquela mulher podia ter falado: olha, tá bom, fica aí com a sua água. Ela podia ter falado igual a gente faz às vezes em algumas lojas, né? Que a mulher fala assim: olha isso aqui, se falar, daqui a pouco eu volto, né? Quando você não quer comprar, você não gostou, mas você não quer falar pro vendedor, né? Que você não gostou, que tá caro, que você não vai voltar, mas você fala: ó, depois eu volto. Ela podia ter falado: tá bom, vou ali buscar meu marido, e ó, nunca mais. Sim ou não, gente? Podia ter feito igual a gente ou não podia? Podia, mas ela travou e ela falou: cara, eu não tenho marido. Ela falou: vou abrir, mano. Vou falar, vou jogar limpo, vou jogar real. Não é Deus que está carente. A resposta é nossa. Não é sobre, por favor, não é sobre fazer um apelo para que a gente passe a aceitar a Deus. Entende? Não é sobre falar: vem aqui, levante sua mão. Deus está carente, tadinho, precisa que alguém aceite Ele. Não, cara, Ele fez tudo primeiro, você só tem que dar a resposta agora. Qual é a sua resposta? Feliz, gente? Minha comida, minha bebida é fazer a vontade. Quero finalizar dizendo o seguinte. Olha aqui para mim, eu sei que já acabou o tempo, mas eu vou finalizar de verdade agora, olha só. A questão é como o Senhor te vê. Não é como você está. Presta atenção. Se alguém disser assim, o Senhor te aceita como você é, verdadeiro ou falso? Não precisa responder, só pensa. O que você responderia? Se a frase for essa: o Senhor te aceita como você é verdadeiro ou é falso? Vou dizer para você: é verdadeiro. O Senhor te aceita como você é. Aonde está o sofisma? O que é o sofisma? É o engano, é a mistura do certo com o enganoso. Onde está o sofisma? Porque se Deus me aceita como eu sou, então quer dizer que como eu estou, Ele aceita. E essa é a diferença. Deus te aceita como você é e não como você está. Eu vou te dizer por quê. Porque Deus não te vê como você está, Ele te vê como você é. Na engenharia tem os R's, né? R1, 2, mas quando a gente ouviu falar disso, e até hoje eu não entendo muito bem dessa parte da engenharia, porém eu entendi que o R3 é meio que a conclusão, ou seja, tudo aquilo que você está vendo da obra. Mas o R4 é o que está por baixo, é a fundação, é o que ninguém viu. Presta atenção nisso aqui.
Então nós olhamos um para os outros no R3, o que estamos vendo, o que você está, como você está. Mas Deus nos olha no R4, como você é, quem você é, a imagem e a semelhança dele. Ele te criou, você estava com ele, ele te amou primeiro, e a graça nos foi dada antes da fundação do mundo, antes da fundação de todas as coisas. O cordeiro já tinha sido imolado, porque ele te vê como você é. Por favor, tem alguém me ouvindo? Então sim, o Senhor te aceita como você é, não te aceita como você está, porque Ele não te vê no R3, Ele te vê no R4. Olha aqui para mim, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é ter a mente de Cristo, é ser como o Senhor e passar a olhar as pessoas, ser imitadores de Cristo. Olha por favor, e começar a olhar as pessoas como Ele vê. E como Ele vê no R4. A Bíblia diz que Ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Quando Ele entregou a sua alma da morte, fez o derradeiro e se alegrou, porque Ele nos viu. Você acha que Ele estava vendo aquele cara ali cuspindo nele, aquele crucificando ele? Não, Ele não via como eles estavam, Ele vê como no R4, Ele vê como eles são de verdade. Por favor, tem alguém me ouvindo? Aqui que está o desafio, e eu sei que isso incomoda a gente. Por quê? Porque nós vamos olhar no R3 e é isso mesmo que eu estou vendo e pronto, acabou. Mas como o Senhor nos olha? Olha aqui para mim, o dia, foi isso que o Leandro Vieira ensinou para a gente na mesa, que o dia que a gente olhar uns para os outros no R4, a gente nunca mais rompe, nunca mais deixa de ser uma família. Eu nunca vou desistir de você, Marcelo, se eu enxergar você no R4 como Deus te vê. Como que eu vou desistir de você vendo você como Deus te vê, se Deus nunca vai desistir de você? Quando você falhar, quando você errar comigo mesmo, ou quando eu errar com você, se você me vê no R3 e eu também te vejo no R3, a gente vai se separar. Mas se você me vê como Deus me vê, e se eu te vejo como Deus te vê, a gente se resolve. Não sei se está fazendo sentido para você, irmão. Tá ou não tá? Sabe o que aquela mulher falou? Venham ver. Venham ver. Jesus estava andando, os discípulos seguiram ele. Filipe encontrou Jesus, achou Natanael e disse: Natanael, encontramos o Messias. É Jesus, filho de José, da Maria, de Nazaré. E Natanael sabia que o Messias vinha de Belém. Natanael conhecia as Escrituras, e ele disse: como assim pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como assim Nazaré? E aí Felipe falou para ele: vem e vê. Vou ficar discutindo teologia com você aqui não, irmão. Vem e vê. E aí quando Natanael chegou, vocês lembram disso? Eu já contei isso aqui. Quando Natanael chegou, Jesus falou: aí um verdadeiro israelita. Aí Natanael falou: de onde você me conhece? Aí Jesus disse: quando Filipe, olha só, antes de Filipe te chamar, eu te vi na figueira. E aí todo mundo acha que Filipe estava na figueira e Natanael chegou. Mas não, Natanael tinha a mesma idade de Jesus. E na perseguição que Herodes estava matando as crianças, a mãe de Natanael catou ele, se escondeu debaixo da figueira, deixou ele coberto com as folhas de figueira, debaixo da árvore da figueira, deixou ele lá por 2 dias, um bebê, sozinho, e orando, dizendo: Senhor, não deixa que o meu filho morra sem ver o Messias. Ela orava dizendo: Senhor, não deixa que o meu filho morra sem ver o Messias. Quando ele tinha 15 anos, ela contou essa história para ele. Só ele e ela sabia. Quando ele encontra Jesus, Jesus falou: antes de Filipe te chamar, eu te vi na figueira.
Aí o texto diz que Natanael ajoelha e diz: Deus meu, Senhor meu, vem e vê. Irmão, é a resposta que você dá, não é o que você consegue produzir. Não vai acontecer do nada, mas é do nada. Faz sentido ou não? É uma frase que eu sempre dizia: vai acontecer de um dia para o outro aquilo que você busca todos os dias. Entendeu? Vai acontecer de um dia para o outro, mas aquilo que é cultivado todos os dias. Vai ser de um dia para o outro que Davi vai sair do pasto e vai ser ungido a rei. É de um dia para o outro, mas aquilo que você já cultiva no secreto, aquilo que você já cultiva. Amém, irmãos? É sobre a sua resposta.